Bom, primeiramente vamos falar aqui sobre a mão de obra dos africanos e o que contribuiu na época esse tipo de mão de obra, né? Então essa aula tem como objetivo compreender a introdução dos escravos africanos, que não acabou imediatamente com a escravidão indígena, né? Naquele período que ele passou do indígena para o africano, até o século XIX. Para isso, nós temos três eixos importantes a definir: refletir sobre essa especificidade de cada uma dessas escravidões, perceber as consequências do contato entre colonos e negros e, por último, analisar as estruturas econômicas e sociais desse contexto. Primeiramente, a gente sabe muito bem que esse período é o período que teve como grande boom no momento a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, ela teve duas principais razões para ser explorada. Em primeiro lugar, o açúcar que produziu da cana era um gênero tropical e seria muito importante para a Europa. E, em segundo, os portugueses eles possuíam esse conhecimento da fabricação de açúcar graças à colonização que já existia nas Ilhas Canárias, Madeiras e Cabo Verde. Tudo isso foi colonizações essas que deram muito certo e que assim soltou os olhos dos nossos portugueses. Algumas grandes outras atividades importantes que circundavam aquele momento. A gente sabe que as terras eram importantes, onde existiam grandes propriedades naquela época, propriedades essas que eram muito assim importantes para o senhor do engenho. O clima favorecia, as chuvas constantes, o solo fértil, rios em abundância também, as árvores da Mata Atlântica, que são ideais para a condição das moendas, e a localização das capitanias no Nordeste, que estavam mais próximas ao consumo final, que seria a Europa. Vamos aqui a um escopo do que seria uma senzala, né? Uma figura aí de um engenho de açúcar, onde os pontos principais nós temos a casa de engenho, que era o local onde se encontram os aparelhos destinados a fabrico do açúcar, a casa grande, que é a morada do senhor do engenho da família, e a senzala, que era a habitação particularmente voltada para os escravos. Também há outras partes aí que a gente tem no engenho, que é ali o canavial onde a cana era cultivada, a casa da moenda, que era o local que extraía o caldo da cana, a casa do pulgar, que era o caldo era transformado em melaço, a residência do senhor feudal, conhecido como Casa Grande, e a residência dos demais trabalhadores que circundavam aquele local. Bom, a gente sabe muito bem que o período que vivíamos é um período mercantilista. E que nesse contexto mercantilista, a escravidão era a melhor opção para a produção do açúcar, tanto para um lado quanto para o outro. Além do mais, o uso dos escravos coroava todas as questões filosóficas voltadas para os europeus, desde o início das grandes navegações da Europa, quando entrou em contato com as sociedades da África e da América. Essa nova humanidade que a gente fala por aí, nesse slide, se apresenta para os europeus e é classificada como ordenada por eles. A escravidão foi uma instituição que ordenou boa parte das dinâmicas da sociedade da América Portuguesa. Na obra Cultura e Opulência do Brasil, o padre André Antonil pontuou muito bem a importância que a escravidão tinha no funcionamento dos engenhos açucareiros. Aí temos uma figura, né? E segundo ele dizia o quê? Os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho coerente. E do modo como se há com eles, depende de tê-los como baus para o seu serviço. Por isso é necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-las pelos partidos, roças, serrarias e barcas. Então aí um conceito de Antonil, que da obra Cultura e Opulência, que fala sobre a servidão dos escravos. No Brasil, a gente conhece muito bem que no Brasil ela foi dada em ordem sistêmica. Os índios já eram escravizados, utilizados na sua maioria em algumas produções, e basicamente voltando à produção da colônia, né? Dos que estavam os africanos escravizados e seus descendentes utilizados nas atividades envolvidas com o mercado externo, como a produção do açúcar e a mineração.
Ainda nessa sistemática pautada nessas atividades do sistema colonial, vai ressaltar que a lei, que tal assertiva, não se aplica também ao fabrico do açúcar. Ao analisar essa produção açucareira, chama-se a atenção esse fenômeno pouco estudado, massivo o uso dos indígenas escravizados nos engenhos. Gente, existia sim. E grande parte desses índios eram o quê? De origem tupi, pois tinha assim nos seus registros. Aí fala um pouquinho dos registros que existiam sobre essa lógica. Em grande parte dessa teoria civil, 60% dos escravos eram adultos e jovens. As práticas religiosas que existiam incentivavam o casamento de muitos desses homens, fazendo com que as famílias escravas prosseguissem assim nessa presença nos engenhos. A partir do último quartel do século XVI, a escravidão indígena passou em grande parte sendo substituída pelos africanos, que tinham duas razões. A primeira delas, a fragilidade desses grupos indígenas em relação às epidemias que estavam nos engenhos. E a outra razão, no grande circulação de dinheiro promovida pelo tráfico de africanos escravizados. Então, essas são as duas primeiras razões que nós temos aí para essa mudança da utilização de africanos escravizados. Como é que é o trabalho compulsório dos africanos? Esses aspectos foram fundamentais na hora de escolher esse trabalho dos africanos em relação aos indígenas, pois muitos desses índios tinham trabalhado como escravos na América Portuguesa, só que em menor escala. Por isso existiam alguns argumentos religiosos. Na época, a Igreja Católica acreditava que esse negro traficante não tinha alma. Para eles, na época, o negro, a Igreja Católica dizia que não tinha alma. Por isso, o trabalho como escravo seria uma espécie de purgatório em vida, para que depois da morte esses homens e mulheres pudessem ir ao reino dos céus. O fato que em 1580 os africanos dessa localidade do continente passaram a desembarcar em peso na América Portuguesa para trabalhar como escravos em atividades econômicas. Os africanos que vieram escravizados para o Brasil tinham origens diversas. E temos um mapa aqui que vai dizer as rotas dos escravos do continente africano nas nossas terras brasileiras. Vejamos o mapa. Então temos aí a rota que existia. Basicamente eram 4 rotas: rota da Guiné, rota da Mina, rota da Angola e a rota de Moçambique, com seus respectivos desembarques, né? Então ali está essas rotas aí. Então, conforme o tempo foi pedido, nós temos essa aula gravada aí para que vocês assim possam analisar esse pedaço voltado à história dos povos indígenas e africanos.